No primeiro capítulo, o Mises inicia meio que compartilhando o seu desalento com o qual a palavra capitalismo é descrita pela maior parte das pessoas e ela é conhecida pela maior parte das pessoas. Segundo o professor Mises, ele fala sobre isso logo no primeiro parágrafo desse capítulo chamado O Capitalismo, é que nenhuma outra palavra foi tão deturpada, tão difamada quanto a palavra capitalismo. Porque como é que nós nos referimos aos ditos capitalistas? Como se eles fossem os reis de um determinado produto, bem ou serviço. Então nós falamos rei do chocolate, rei do automóvel, rei da aviação, quando que na verdade para o professor Mises, esses reis, esse rei do chocolate, rei do automóvel, rei da aviação, nada mais do que na verdade são súditos, porque eles só se sustentam num sistema capitalista se eles conquistarem as pessoas, conquistarem os compradores. E aí o Mises já traz alguns fatos históricos, que é curioso, eu faço questão aqui de compartilhar com vocês, porque o Mises ele apenas apresenta os dados históricos daquela época, pós a Revolução Industrial, e comenta como o capitalismo, como essa ideia do regime capitalista, ela vem sendo atacada, deturpada, vilipendiada nos mais variados espaços acadêmicos. Não só apenas no ensino médio, afinal de contas sou professor de escola privada e também lecionei em escola pública e falo isso com conhecimento de causa, de como a forma negativa com a qual os professores compartilham o pensamento acerca do capitalismo. E aí o Ludwig von Mises nos convida a refletir acerca disso, porque assim, qual é a reflexão que o Mises faz acerca do capitalismo? O que é que havia antes do capitalismo segundo o Mises? Nós vivíamos uma espécie do sistema feudal, o feudalismo. E nessa época, segundo Mises, e eu tendo a concordar 100% com ele, afinal de contas é um fato histórico, não é algo que ele inventou da cabeça dele, no sistema feudal, você nascia pobre e morria pobre. As chances de você ascender financeiramente, socialmente, num regime do feudo, no feudalismo, eram praticamente impossíveis, visto que o próprio sistema feudal, em conjunto, claro, com o sistema monárquico, ele acabava por solapar a ascensão das pessoas que nasciam pobres. Basicamente é isso que o Ludwig von Mises comenta aqui no início do seu livro, e ele nos lembra também que naquela época já existiam, claro, algumas fábricas, nós estamos falando aqui, gente, um pouco antes ainda da Revolução Industrial. Então, assim, existiam fábricas, é claro, naquela época, vamos botar aqui 200, 250 anos atrás, só que essas indústrias, que o Mises chama de indústrias de beneficiamento, elas eram exclusivamente direcionadas para produzir produtos para a maior parte da população, mas no caso era sempre o que? A maior parte da população rica, né? A maior parte, é até algo estranho do que eu falei aqui, mas eu vou fazer uma correção. Essas indústrias de beneficiamento, elas produziam apenas para os ricos. A maior parte da população que vivia na fazenda, justamente onde? Nos feudos, não tinha acesso a esses produtos que eram fabricados e produzidos nessas indústrias de beneficiamento. Uma, porque elas não tinham dinheiro, né? Duas, por outro motivo, claro, porque essas fábricas ficavam próximo aos castelos dos reis e pouquíssimas pessoas tinham acesso direto a essas indústrias de beneficiamento, a não ser que você fosse um rei, um nobre, um duque, um lorde ou até mesmo um amigo do rei. Então é esse contexto histórico que o Mises nos apresenta aqui no início desse capítulo, de como antes do surgimento da Revolução Industrial e do que o Mises considera como sendo o regime capitalista, as pessoas nasciam pobres e morriam pobres. Agora, claro, com o passar dos anos, o que houve foi uma expansão dessa população rural e fez com que a Inglaterra ficasse em uma espécie de apuros. Porque assim, a quantidade de pessoas que passaram a nascer, que passaram a viver, que passaram a se desenvolver dentro ali da ilha inglesa, no caso da Inglaterra, era algo que já estava passando a preocupar justamente quem? Os nobres, os duques, os reis, os príncipes. Por quê? Porque era uma quantidade, assim, colossal de cidadãos ingleses que não conseguiam encontrar uma função dentro da sociedade. O Mises se refere a essas pessoas como os párias. Eram pessoas que, segundo o Mises, elas ficavam passeando de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, em busca de alguma ocupação, em busca de algum ofício. E é óbvio que naquela época não tinha trabalho para todo mundo, não tinha ofício para todo mundo. Então, assim, vocês observam, nós estamos falando aqui da Inglaterra no século XVIII, né, um pouco antes ali da Revolução Industrial. Isso fez com que o quê? Falta de matéria-prima,
e que as pessoas que não conseguiam arranjar um emprego, elas continuavam vagando e vagando em direção às cidades e vilarejos. Agora, no entanto, o que o Mises comenta aqui, logo no início desse capítulo, é que graças ao que nós conhecemos logo após da Revolução Industrial, esse conflito entre as palavras produtores e consumidores passaram que meio a entrar em conflito e a entrar um pouco em desuso, quando na verdade, depois, claro, do início da Revolução Industrial, produtores e consumidores passaram a ser a mesma pessoa. Vou explicar um pouco mais em detalhes acerca disso mais à frente aqui nessa nossa primeira aula, na exposição aqui desse nosso primeiro capítulo, porque segundo o Mises, ele fala, olha, antes do capitalismo, antes da Revolução Industrial, o que nós tínhamos eram apenas produtores. E esses produtores apenas produziam para a elite financeira, para a oligarquia, para a nobreza, para a aristocracia inglesa. Com o advento da Revolução Industrial e com as fábricas que passaram a surgir em quantidade exacerbada, coisa que não era possível antes da Revolução Industrial, os produtores e consumidores acabaram se misturando. Então, a mesma fábrica que produzia, que antes só produzia para a nobreza, a aristocracia, a riqueza inglesa, apenas eles tinham recursos financeiros para comprar, passaram a produzir justamente para quem? Para a massa. Então, acabou se misturando produtores e consumidores, segundo Ludwig von Mises. Agora, uma coisa que o Mises comenta também era de como esse regime monárquico, aliado, claro, ao sistema feudal, ele era, de certa forma, ditador oligárquico e criador, claro, de monopólios, porque nessa época, basicamente falando, era o Estado, era o reino, eram os príncipes, os nobres e duques, que mantinham controle sobre as atividades financeiras. Então, por conta disso, existia uma espécie de monopólio. Esses poderes eram todos concedidos, eram todos passados apenas pelos reis. Eram os reis, os nobres, os duques, os príncipes, os senhores e os amigos dos reis que tinham o poder de passar adiante essas permissões de negociar, de comprar, de vender e até mesmo de produzir. Com o advento da Revolução Industrial, tudo isso vem abaixo, tudo isso cai, porque justamente aquela pária, aquela quantidade de milhões de pessoas que antes não conseguiam encontrar um ofício e um trabalho para fazer na sociedade inglesa, passaram a se ocupar nas fábricas e passaram inclusive a produzir seus próprios produtos para vender a outras pessoas. Então Mises, ele mesmo define o capitalismo como um sistema, claro, de livre concorrência, que aconteceu ali logo depois da Revolução Industrial, e ele diz exatamente o seguinte sobre a palavra capitalismo. Vejam qual é a definição que o Mises traz dessa palavra tão atacada, tão vilipendiada no nosso país. Não só no nosso país, mas no mundo como um todo. Abre aspas. Capitalismo é o direito de servir melhor e mais barato o seu cliente no menor tempo possível. Assim o Mises define a palavra capitalismo, que já vai muito ao contrário, por exemplo, dos pensadores marxistas que são divulgados amplamente, seja na escola, seja na faculdade, na mídia, através dos intelectuais, enfim, todo mundo já certamente conhece a forma como o capitalismo ele é tratado, essa palavra é definida. Na maior parte das vezes, praticamente 100% das vezes, é de forma negativa. E o Mises já nos traz uma outra perspectiva. Então, assim, observe, por exemplo, como a Revolução Industrial fez com que mais pessoas pudessem viver. A expectativa de vida aumentou por conta da Revolução Industrial. Só a critério de curiosidade, no século XVIII na Argentina, no século XVIII na Inglaterra, existiam por volta de 6 milhões de pessoas nas ilhas inglesas. Hoje, hoje não, século passado, já são mais de 50 milhões de pessoas vivendo no mesmo espaço. E aí alguém pode estar se perguntando, tá, mas agora eles vivem melhor ou pior do que antes? É óbvio que agora eles vivem bem melhor do que viviam há 250 anos atrás. E essa consequência da Revolução Industrial e do capitalismo defendido pelo Ludwig von Mises faz com que mais pessoas possam viver em qualidade melhor do que 250 anos atrás. Inclusive, o padrão de vida melhorou muito, segundo Ludwig von Mises, para essas pessoas. E o Mises comenta que essa ideia da mentalidade anticapitalista, essa ideia de você odiar o capitalismo, é uma ideia que ela não se sustenta de forma alguma, porque nós somos produtos diretos da Revolução Industrial, nós somos produtos diretos dessa produção em massa que acabou acontecendo ali
no início da Revolução Industrial. Então, se hoje em dia nós podemos viver 80, 90, 100 anos, é por conta justamente desse modo de produção em massa que adveio da Revolução Industrial, que foi ocasionado por conta do capitalismo. Outra coisa que vale comentar acerca do capitalismo é que o Mises traz isso também. Quem foram os primeiros críticos do sistema capitalista? Algumas pessoas vão pensar, não, foram os pobres, afinal de contas os pobres eram explorados pelo burguês que mantinha a fábrica e os meios de produção e toda essa balela socialista e marxista que nos é incutida ainda na escola e, consequentemente, na faculdade. Entretanto, não é verdade isso. O Mises nos lembra que os primeiros críticos do sistema capitalista eram justamente duas parcelas da sociedade específica. A aristocracia inglesa e os donos dos feudos. Pois, eles passaram, ou eu posso chamar também da aristocracia fundiária, que eram as pessoas que detinham o controle dos feudos. Porque essas pessoas, tanto a aristocracia inglesa quanto a aristocracia fundiária, passaram a perceber que as pessoas estavam fugindo das fazendas para irem em direção às fábricas nas cidades inglesas, nas grandes cidades inglesas, porque elas preferiam ser escravizadas, é que eu posso falar dessa forma, nas fábricas do que nas fazendas. Porque, ao menos nas fábricas, elas tinham uma chance de ascender socialmente e financeiramente. Por menos pouco que elas ganhassem trabalhando nas fábricas de maneira extenuante, 10, 12 horas por dia, ainda assim elas ganhavam mais do que elas recebiam nas fazendas e tinham uma qualidade de vida praticamente, infinitamente melhor do que elas tinham no feudo. Porque, assim, existe uma visão um tanto quanto deturpada de que a Revolução Industrial trouxe o inferno para o mundo e que as pessoas passaram a ser exploradas, sacrificadas, tendo que trabalhar 10, 12, 13, 14 horas por dia para ganhar algumas moedas, alguns xelins para levar um pão para a mesa. Mas lembremos que na época do feudo não era um paraíso na Terra. Era um inferno também, tanto quanto as fábricas na Revolução Industrial. Agora, o que o Mises comenta é que o inferno, vou botar entre aspas aqui, que o inferno das fábricas era ainda melhor do que trabalhar no sistema feudal, do que ser escravizado no sistema feudal. Tanto é verdade que temos um pensamento de que não, mas, por exemplo, é muito comum as pessoas falarem, mas as crianças passaram a ser escravizadas, passaram a trabalhar nas fábricas. Bom, e aí eu convido vocês a refletirem sobre essa afirmação em específico. Vocês acham que as crianças no sistema feudal ficavam fazendo o quê? Brincando? Assistindo Ben 10? Jogando League of Legends? Jogando, sei lá, elas passavam o dia todo brincando de amarelinha, brincando de bola, enquanto os pais estavam trabalhando na roça, na fazenda? Não. Qualquer pessoa que teve a oportunidade de ir no interior do Brasil, numa cidade interior no Brasil, vai ver que as famílias, especialmente as famílias numerosas, elas têm como hábito, como prática, colocar os seus filhos desde cedo para trabalhar junto com elas. Então, se elas estavam trabalhando na fábrica, na Revolução Industrial, pós-Revolução Industrial, é porque elas já trabalhavam também no feudo. Só que agora com uma pequena diferença, elas passavam a receber. Coisa que no feudo era raro as pessoas receberem algum dinheiro. Na maior parte das vezes elas recebiam o quê? Uma parte da produção daquele seu pedaço de terra. A maior parte era destinada para o senhor do feudo, ela ficava com um pouquinho apenas para subsistir. Tanto é verdade que quando teve a oportunidade, pós-Revolução Industrial, aconteceu o que nós conhecemos como o êxodo rural, onde milhões de pessoas abandonaram as fazendas na Inglaterra e foram em direção à cidade, justamente para trabalhar nas fábricas de produção em massa. Que vale aqui a pena comentar que enquanto no feudo as fábricas de beneficiamento produziam apenas para a riqueza, para a aristocracia, essas novas fábricas pós-Revolução Industrial passou a produzir justamente para quem? Para a massa, para a parcela mais pobre da população. Então, assim, dizer que o capitalismo e a Revolução Industrial é o melhor regime de tudo, naquele tempo era. Mas porque devemos lembrar que antes do capitalismo e antes da Revolução Industrial, segundo Mises, o que tínhamos era o sistema feudal. E é preciso trazer à tona esses fatos acerca do sistema feudal. E aí, professor, mas o senhor está inventando. Tá, então vamos trazer aqui apenas dados verificáveis, dados estatísticos que podem ser acessados por qualquer pessoa. Entre 1760, ou seja, estamos falando aqui século XVIII, início da Revolução Industrial, e 1830, a população inglesa cresceu de maneira vertiginosa. A taxa de natalidade na pós-Revolução Industrial na Inglaterra aumentou e muito, ou seja, mais crianças puderam nascer. Claro, por conta do desenvolvimento, claro, das fábricas, por exemplo, de remédio, da ciência, claro, que se desenvolveu pós-Revolução Industrial. Ou seja, a Revolução Industrial fez com que mais crianças pudessem
crescer e viver cada vez mais. A própria expectativa de vida cresceu pós-revolução industrial. Enquanto que a taxa de mortalidade, que era muito alta no feudo, que era muito alta no mundo como um todo, mas estamos falando aqui no contexto da Inglaterra e no contexto da Revolução Industrial. As crianças morriam por doenças que hoje são consideradas banais. Hoje em dia nós temos tratamento para doenças que há 250 anos atrás não tínhamos e as crianças morriam justamente por isso. Tanto é verdade que pós-revolução industrial, a taxa de mortalidade, especialmente a taxa de mortalidade infantil, diminuiu vertiginosamente. Ou seja, mais pessoas mais crianças passaram a nascer e a sobreviver e a alcançar a vida adulta, menos crianças passaram a morrer, e a expectativa de vida na Inglaterra e nos países logo após, que fizeram suas próprias revoluções industriais, passaram a se desenvolver de maneira paulatina, ou seja, pouco a pouco as sociedades foram caminhando rumo ao progresso e ao desenvolvimento. Segundo Mises, só aconteceu por conta do capitalismo e da revolução industrial. Então é bom trazer esses dados para derrubar esses argumentos fantasiosos e falaciosos que as pessoas gostam de proferir contra a palavra capitalismo e contra a palavra os capitalistas. Então, segundo Mises, essa é uma crítica, de certa forma, burra e desonesta, essa crítica apontada especificamente nessa seara em si. Bom, tanto é verdade que o capitalismo e a Revolução Industrial foi criticado especialmente pela nobreza e pela aristocracia fundiária na Inglaterra. Comento com vocês aqui um programa governamental que foi perpetrado pelo governo britânico na época, chamado Seed and Lead. O que era o Seed and Lead? A aristocracia fundiária percebeu que as pessoas estavam fugindo da fazenda e indo em direção às cidades para trabalhar na Revolução Industrial. Então o governo britânico ficou desesperado e a aristocracia fundiária procurou o governo britânico, o Império Britânico, e falou: olha, temos que resolver esse problema de algum jeito. Bom, qual foi a solução que eles encontraram? Eles passaram a subsidiar, isso eu estou falando do governo britânico, tá, pessoal? O Império Britânico. Passou a subsidiar a aristocracia fundiária para que ela recebesse o dinheiro do governo, repassasse para as pessoas que trabalhavam no feudo, para que esse rendimento, que esse cidadão que continuou, que preferiu ficar no feudo, passasse a receber a mesma coisa do que aquele outro cidadão que estava trabalhando na cidade. Essa foi uma tática ou uma medida adotada pelo Império Britânico justamente para evitar que as pessoas fugissem em demasia para a cidade. Um outro fato curioso que o Mises nos apresenta no seu livro As Seis Lições tem a ver com o príncipe Bismarck do Império Austro-Húngaro, austro-prussiano, da Alemanha, que conta-se uma determinada história, um pouquinho claro, depois da Revolução Industrial, que esse monarca, o príncipe Bismarck, estava passeando na cidade e ele reencontrou um sujeito que trabalhava nas suas fazendas. E aí ele meio que comenta assim: mas você fugiu, você está trabalhando aqui? Ele fala: estou trabalhando aqui porque aqui eu tenho tudo do bom e do melhor, coisa que eu não tinha quando eu trabalhava para um senhor, né? Aqui eu tenho cerveja, aqui eu tenho lazer, aqui eu tenho acesso a roupas, aqui eu posso descansar. Então, assim, eu fugi porque aqui na cidade a vida ainda é melhor. Mesmo que eu ainda não esteja tão rico quanto o senhor, que é um príncipe, mas ainda assim viver aqui na cidade é melhor do que viver lá no feudo. E aí é óbvio deixar claro que o capitalismo e a Revolução Industrial não acabou com a pobreza. A pobreza ainda continua a existir, só que numa proporção muito menor do que antes. Então, por exemplo, roupas, produtos, bens, serviços, teatro, lazer, que a população em massa, que a população de massa, a população pobre e menos favorecida não tinha acesso de forma alguma no sistema feudal, passou a ser ofertada para ela, mesmo que numa qualidade inferior. Então, assim, eu gosto muito de citar o exemplo dos celulares. Hoje nós temos celulares para todos os tipos, para todos os gostos, para todos os bolsos. Aí você pode comentar: professor, mas nem todo mundo tem acesso a um iPhone. Tudo bem, é óbvio que não, por ser muito caro e por ser produzido, assim, a qualidade do iPhone é muito superior a um celular, por exemplo, da Samsung nível médio, vamos dizer dessa forma. Mas eu prefiro, e o Mises certamente compartilha esse meu pensamento, de que todas as pessoas tenham acesso a um celular, por exemplo, por mais que não seja um celular de última geração, do que apenas a aristocracia, apenas os nobres, apenas os ricos tenham acesso ao celular. Vocês conseguem compreender o pensamento que Mises nos convida a refletir? Eu quero compartilhar aqui com vocês, claro, adaptando sempre para o nosso contexto atual. Então é isso. A pobreza sempre existiu e sempre continuará a existir. Só que hoje em dia nós vivemos muito melhor do que os reis de 250 anos atrás. Observa a vida ao seu redor, observa as coisas que estão ao seu redor e você vai se tocar, e você vai perceber, você vai notar que você hoje vive melhor do que reis
de 250 anos atrás, e que isso só aconteceu por conta do advento da Revolução Industrial e, consequentemente, claro, do capitalismo, da economia de livre mercado. Porque o Mises comenta que no sistema capitalista os salários eles são definidos por quem? Por nós consumidores, em essência, e não por um governo, e não por um rei, e não por um monarca. Muitas pessoas comentam e reclamam, mas o professor é muito pouco valorizado no Brasil e Neymar recebe mais. É óbvio que o Neymar recebe mais. E eu, como professor, acho justo que o Neymar receba muito mais do que eu. Afinal de contas, o Neymar, ele traz entretenimento para milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Então, se o salário do Neymar é milionário, ele faz por merecer, porque ele justamente, de certa forma, presta um bem, um produto e serviço a milhões de pessoas. Enquanto que eu, como professor de rede privada, que tenho, sei lá, somando tudo, uns 400, 500 alunos, e se tem algumas dúzias de alunos aqui no nosso curso de Introdução ao Liberalismo, eu tenho que ganhar de acordo com a quantidade de pessoas a qual eu consigo ofertar meu produto, bem ou serviço. Agora, o Mises nos lembra que no sistema capitalista e pós-evolução industrial, era obrigação do cara que estava produzindo um conteúdo, produzindo um produto, bem ou serviço, satisfazer quem? O seu cliente. Então o Mises nos relembra que essa visão negativa do capitalismo, de que um jogador de futebol, Neymar, recebe muito mais do que o professor. Bom, eu tendo a acreditar e defendo piamente isso, que ele merece receber mais do que eu, porque ele oportuniza produtos, bens e serviços para milhões de pessoas diferentes de mim. Não que isso não possa vir a acontecer no futuro, é óbvio que pode vir a acontecer, mas não é a nossa situação atual, ou melhor dizendo, não é a minha situação atual. Tanto é verdade essa visão negativa do capitalismo, que vale a pena comentar aqui, que um dos grandes detratores do modo do regime capitalista, da própria palavra capitalista, o filósofo Karl Marx, ele mesmo via a necessidade do regime capitalista para ser implantada a sua revolução socialista e, consequentemente, a comunista. Porque nos seus próprios escritos, Marx dizia que apenas o regime capitalista, olha o que o Marx dizia, que apenas o regime capitalista uma sociedade pode se desenvolver financeiramente. Para que depois que se desenvolver financeiramente, aconteça uma revolução armada, onde os proletários peguem armas, assassinem os burgueses, para aí sim ser implantada uma revolução socialista e logo depois a comunista. Então veja que até o Karl Marx, um dos maiores críticos ao sistema capitalista, defendia o sistema capitalista em certa medida. Então, para mim, isso já prova o ponto do quanto o capitalismo ele é necessário para o desenvolvimento da sociedade. Agora, capitalismo, segundo o que Mises comentou lá no início da nossa aula, que eu compartilhei aqui com vocês, que permitam me trazer novamente, é justamente o quê? O direito de servir melhor e mais barato o seu cliente no menor tempo possível. Então, assim, nós temos essa imagem de que o capitalista é um empresário, é o tio Patinhas em cima da grana, e não necessariamente isso é verdade. É esse sujeito, pode até ser sim, é claro, mas também é a tiazinha que vende cachorro-quente na esquina, é o cara que faz um carrinho de milho cozido e vende para você, porque ele, naquela situação, ele está se colocando como um súdito. Um súdito de quem? De nós, consumidores. Porque ele está ofertando um produto para nós, bem ou serviço, e se nós desejarmos, por não comprar dele, comprar de outra pessoa, ele percebe que ele está perdendo e que ele tem que dar um jeito de conquistar a nós, consumidores. Naquela clássica frase de que o cliente sempre tem razão, só faz sentido essa frase no sistema capitalista. Porque se aquele produtor não entender que ele precisa agradar as pessoas ao seu redor para que essas pessoas comprem o produto dele, ele vai passar fome, ele vai passar necessidade, ou ele vai ser, digamos assim, derrotado por um outro concorrente, por um outro produtor que entenda melhor como é que se dá essas negociações harmoniosas, pacíficas e voluntárias entre as pessoas. O capitalismo, segundo Ludwig von Mises, não só apenas trouxe o progresso para a sociedade inglesa, como para as outras sociedades circundantes, as outras sociedades vizinhas, mas especificamente por dois pontos: acumulação e poupança. Né? Acumulação porque a riqueza passou a ser acumulada na Inglaterra, e poupança o quê? Justamente fazer uma reserva financeira para que depois pudesse se utilizar esse dinheiro de uma outra forma, ou fazendo até mesmo investimentos externos, que nós vamos falar sobre isso no capítulo, se não me falha a memória, é o 5º capítulo da nossa aula, que o Mises fala sobre justamente esses investimentos externos, que é quando um país acumulou muito dinheiro, fez uma grande poupança e entende que não faz muito sentido investir mais no seu país e passa a investir nos países vizinhos. A Inglaterra fez muito isso, eu vou falar em detalhes mais sobre isso nesse nosso 5º capítulo da aula de hoje. Agora, só explicando essa questão de poupança e de acumulação, que muitas pessoas não conseguem compreender, eu fiz aqui um esquema, claro, tendo como base os escritos do Ludwig von Mises, porque assim,
Se eu guardo o meu dinheiro, né, eu estou acumulando meu dinheiro, eu ganho um rendimento, conquistei um rendimento, eu guardo uma parte desse dinheiro. E eu, sei lá, faço um depósito no banco, guardo na poupança, por assim dizer. E o banco pega esse dinheiro e empresta para outra pessoa que está querendo abrir um comércio, abrir um negócio. Percebeu como o fato de eu ter reunido, eu ter acumulado, eu ter poupado dinheiro, fez com que aquela pessoa que não tinha capital para começar seu próprio negócio passou a ter. Então, segundo Mises, o capitalismo, no caso um sistema do livre mercado, ele acaba originando não apenas o progresso, mas esse progresso está intimamente ligado com poupança e, consequentemente, ao investimento. Porque, assim, esse capital acumulado e poupado, ele vai gerar novo capital, ou seja, mais recursos financeiros, para que novas empresas, novas pessoas e novos salários sejam inseridos no mercado, inseridos naquela sociedade. Agora, o Mises comenta, e eu tendo a concordar 100% com isso, que aquele cara que sacrificou o seu dinheiro poupado, investido, se ele ganha mais por isso, nada mais do que justo e nobre. Afinal de contas, ele investiu, ele empreendeu, ele arriscou todo o seu dinheiro que ele acumulou, todo o dinheiro que ele poupou no seu próprio comércio. Muitos dos comerciantes, dos empresários ricos e bem-sucedidos que nós temos hoje, eles eram pobres ou começaram pobres. Eu posso estar aqui como exemplo, sei lá, o Silvio Santos é o primeiro que me vem à mente. Todo mundo há de saber, estudou a história do Silvio Santos, vai perceber que o Silvio Santos era um camelô. Hoje em dia, o Silvio Santos é dono, é presidente do Sistema Brasileiro de Televisão, da SBT, uma das maiores redes de televisão do mundo. O cara é milionário, bilionário, certamente. Ele começou como? Camelô. Tá errado? De forma alguma. Porque ele arriscou, ele empreendeu, ele pegou todo o seu dinheiro que ele acumulou, que ele poupou e fez um investimento nos seus próprios negócios. E hoje em dia, ele é o que é. Tá? Agora, essa ideia, por exemplo, do capitalismo, de que o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre, é uma ideia tão deturpada e tão maluca, segundo Mises, porque é justamente o contrário. Foi o capitalismo que fez com que as pessoas pudessem ascender socialmente e financeiramente, porque o capitalismo e a Revolução Industrial acabou, de certa forma, com esse monopólio da nobreza, da aristocracia fundiária. Afinal de contas, apenas elas podiam criar produtos, bens e serviços e ofertar justamente para quem? Para a parcela mais rica da população. Com a Revolução Industrial e com o advento do capitalismo, a produção em massa, qualquer pessoa que trabalhasse algumas horas, que se dedicasse o seu tempo, que tivesse uma inteligência um pouco acima da média, poderia desenvolver seu próprio produto, bem ou serviço e ofertar para as milhões de pessoas que estavam na própria cidade trabalhando em outras fábricas. Então vocês conseguem compreender como esse sistema capitalista, ancorado, claro, numa base de livre mercado, faz com que a sociedade caminhe rumo ao progresso? Outra coisa que vale a pena comentar aqui, que apesar do Marx fazer essas críticas aos burgueses, ao sistema proletário, toda essa coisa toda, o próprio Marx em si, apesar de criticar ferozmente os burgueses, essa ideia da Revolução Industrial, do capitalismo, o próprio Marx não era um proletário, no estrito senso da palavra. É bom deixar isso aqui claro. É óbvio que o trabalho intelectual eu também considero como um trabalho intelectual, mas o Marx não era um proletário chão de fábrica, pé de fábrica. Ele não trabalhava, ele não tinha um trabalho braçal. Entretanto, todavia, ele amava falar, amava ditar, amava sugerir como justamente esses funcionários chão de fábrica, pé de fábrica ou os peões deveriam agir. Ele era um intelectual. Inclusive, ele era um crítico ferrenho dos sindicatos e dessa postura pacífica ou harmoniosa que os sindicatos tentavam negociar com os burgueses. Por exemplo, o Marx, várias vezes, ele teve a oportunidade de falar isso em alguns de seus discursos perante sindicatos de trabalhadores na Inglaterra, que ele era contra essa ideia. Não, vamos negociar com o patrão para que os salários sejam aumentados, para que tenhamos menos horas de trabalho. Não, ele considerava, inclusive, essa uma postura conservadora por parte dos sindicatos. A visão de Marx no tocante ao sistema capitalista e à Revolução Industrial era acabar os salários, fim da propriedade privada, ou seja, através do que? Da Revolução Armada, onde os proletários pegariam em armas e assassinariam os burgueses. Só que, claro, as previsões do Marx, praticamente todas elas deram erradas. Ele mesmo falava no seu manifesto do Partido Comunista que a primeira sociedade que implantaria uma revolução socialista seria a sociedade mais desenvolvida, que naquela época era a Inglaterra, é óbvio. Aí ele acreditava que a Inglaterra seria o berço da Revolução Armada, onde os proletários pegariam em armas contra os burgueses. Mas ele errou feio
Afinal de contas, todos nós sabemos que estudamos um pouco de história, que o primeiro país a acontecer uma revolução armada, onde os proletários pegaram em armas contra os burgueses, foi justamente na Revolução Russa, em 1917. O Marx também erra quando ele falava, nesse mesmo livro, o Mises nos traz essa reflexão, que ele dizia que era a função dos burgueses sempre manter os proletários presos ao seu salário. Ele chama de lei de ferro dos salários. Que é justamente o quê? Permitam-me ler. Que os rendimentos do trabalhador não passariam da soma que lhe fosse necessária para subsistir a serviço da empresa. Então, para o Marx, os empresários, os burgueses, seriam tão malandros a ponto de pagar um salário apenas suficiente para a subsistência dos seus funcionários. O que no fundo a gente sabe que não é verdade, até porque os salários foram crescendo com o passar dos anos, por conta da Revolução Industrial e outros comércios, produtos, bens e serviços foram sendo ofertados para a população, o salário foi aumentando de maneira gradativa, e além de que, é um erro clássico também dos marxistas em geral, é que eles enxergam os trabalhadores e o proletário, a massa proletária, como se fossem camundongos em laboratório, onde eles podem fazer experiência, falar, se eu fizer isso aqui, você vai fazer isso aqui. Quando, na verdade, todos nós sabemos que os trabalhadores e os proletários possuem vontade própria. Tanto é verdade o que Mises fala desse erro crasso do pensamento marxista, é que Marx falava que, chegada uma vez a Revolução do Proletário, os proletariados de todas as nações se uniriam contra os burgueses. Quando, na verdade, a gente sabe que não aconteceu isso de forma alguma. Então, para concluir esse nosso primeiro capítulo aqui da aula de hoje, eu lembro a vocês que Mises nos recorda que nós, seres humanos, temos outras vontades, né? Nós temos vontade de comer, beber, dormir. Não apenas, segundo Marx, a gente só teria vontade, por exemplo, de trabalhar e é isso. Não. Segundo o Ludwig von Mises, outras vontades, elas acabam permeando a nossa vida em sociedade. Afinal de contas, segundo o próprio Mises nos lembra, quanto mais se eleva o capital aplicado em nós, indivíduos, nos trabalhadores, mais próspero acaba se tornando o país. Então, quanto mais salário, quanto maior passou a ser o salário dos trabalhadores, mais desenvolvido aquele país passou a ser. Afinal de contas, bastamos lembrar que países mais prósperos, na maior parte das vezes, são países que justamente possuem a economia do livre mercado. Afinal de contas, essa é a essência do capitalismo. Basta você observar, por exemplo, os países mais prósperos, segundo a ONU, e os países mais livres econômicos, segundo o ranking da Heritage Foundation, e você vai ver que são os mesmos países praticamente, ou seja, aqueles países que adotam economia de livre mercado, que é a essência do capitalismo, são justamente os melhores países para se viver. Então isso é o capitalismo em essência, segundo Ludwig von Mises.